E 2022 começou, mas até o momento o Santos anunciou apenas duas contratações. O zagueiro Eduardo Bauerman, que jogou no América Mineiro e chega com um contrato de 3 anos em definitivo, e o meio-campista Bruno Oliveira, que pertence à Caldense e foi cedido ao Santos por empréstimo de uma temporada com valor de compra fixado, né? O Bruno Oliveira, que jogou a Série B de 2021 pelo Vitória. O Santos, né, no mercado da bola, até que tentou algumas contratações, como foi o caso do William Bigode, do Rodriguinho, do Natan, e a bola da vez é o Ricardo Goulart. Né? Será que o Santos vai conseguir essa contratação? Sim ou não? Né? Inclusive, já falo para você se inscrever aqui no canal, porque a gente está atualizando as informações, né, de quem está chegando, de quem está saindo. Mas pensando que o mercado da bola está complicado para o Santos, vamos então projetar possíveis reforços que já estão no nosso elenco para 2022. Ou seja, aquele jogador que não atuou tanto por conta de alguma lesão, ou aquele jogador que até entrou em campo, mas deixou a desejar na parte física, na parte técnica. Então, quero fazer esse exercício com vocês. Coloca aqui nos comentários quais atletas você imagina que pode ajudar o Santos nessa temporada de 2022. Eu vou jogar alguns nomes e se você quiser concordar ou discordar, fica à vontade, beleza? Vamos começar primeiro com uma dupla que se antecipou, porque o Santos vai se reapresentar no dia 9 de janeiro no CT Rei Pelé, um domingo, né, essa semana. Só que Emiliano Velasquez e Léo Batistão já encerraram as férias e já se representaram no CT Rei Pelé, buscando aprimorar a parte física. Só para a gente recordar aqui, o Velasquez e o Batistão, os dois nem completaram 10 jogos pelo Santos, né? Eles chegaram em agosto e não fizeram nem 10 partidas, principalmente porque se machucaram. O Velasquez ele teve uma lesão no clássico contra o Palmeiras e o Batistão contra o Atlético Mineiro. O Batistão até chegou a jogar, né, contra o Cuiabá, a última rodada do Brasileiro, mas visivelmente ainda não estava na sua melhor forma física, né? Inclusive, os dois tiveram momentos diferentes no Santos. Velasquez chegou, já virou titular, fez bons jogos, e o Batistão, de uma certa forma, não conseguiu render aquilo que a gente esperava, principalmente porque ele rendeu no campeonato espanhol, né? No campeonato chinês, a gente não via tanto do Batistão, não foi tão bem assim como ele foi na Espanha, mas ele não chegou bem fisicamente, até porque não teve pré-temporada, depois se machucou, já chegou tendo que substituir o Caio Jorge, chegou com o Santos com maus resultados, então entrou numa fria aí o Batistão e visivelmente estava fora de forma, né? Quem sabe uma pré-temporada possa ser interessante principalmente para o Batistão. O Velasquez a gente viu que ele pode até ser útil, né? Acho que inclusive vai brigar por uma vaga aí na zaga titular do time do Santos, o Santos que provavelmente a briga vai rondar entre Kaique, o Luiz Felipe, o Bauerman também e o próprio Velasquez, mas é um jogador que eu falo mais em ser reforço no sentido de mais jogos, né? Como eu falei aqui, tanto o Velasquez como o Batistão nem completaram 10 jogos vestindo a camisa do Santos. Antes da gente falar de outros jogadores que eu acho que de uma certa forma podem contribuir, já peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda demais a gente, tá bom? E se inscreve caso você ainda não seja inscrito. E participa aqui nos comentários, tá? Quais jogadores você acha que pode ajudar o Santos nessa temporada? Bom, vamos falar então de um atleta que passou por alguns problemas físicos, também pegou Covid, né? Que foi o caso do Marinho. Teve Covid, o Marinho também teve a questão da lesão, né? Que todo mundo esperava que ele voltaria antes, acabou demorando mais tempo, aí teve toda aquela confusão, houve erro médico, não houve erro médico. E quando o Marinho jogava, ele sempre estava reclamando de algum desconforto, e aí ficava fora uma ou duas partidas, não rendia aquilo que a gente estava imaginando, e também toda essa polêmica, né, de ir na live do Ademir Quintino, falando que só ele não foi negociado e coisa e tal, mas quem sabe um Marinho focado
e também com uma pré-temporada, sem problemas físicos, pode ser que ele ajude o Santos de alguma forma, né? O Marinho a gente viu que ele pode ser bastante útil, como foi em 2019, como foi em 2020, só que em 2021 não foi definitivamente o ano do Marinho. Óbvio que passa muito se ele vai ficar ou não no Santos, né? O Marinho tem contrato com o Santos até dezembro de 2022. Mas, caso ele fique, caso esteja focado, pode ser sim um reforço interessante para a gente. Outro jogador que também não conseguiu jogar nem bem e também nem quantidades de jogos foi o Carlos Sanches, né? O Sanches que acabou renovando o contrato com o Santos por mais 2 temporadas. Ele que tem 36 anos, se recuperou de uma lesão grave, né, no joelho, fez a cirurgia, mas não voltou bem. Fisicamente, o Sanches deixou a desejar. Né, até as primeiras partidas, até mesmo no primeiro jogo que ele volta, que foi contra o Grêmio lá na Arena, ele até que fez um jogo interessante, foi importante, né, para o Santos conseguir empatar o resultado, mas o Sanches definitivamente tivemos algumas conclusões. Primeiro que não consegue mais ser titular, pelo menos em 2021 demonstrou isso. Então, talvez com uma pré-temporada, o Sanches possa ser interessante para o Santos de uma forma estratégica. O que é uma forma estratégica? Não sendo titular, mas dependendo do que está acontecendo na partida, pode colocar o Sanches para dar uma cadenciada, talvez uma falta, né, bater pênalti, que é um jogador que tem essa questão da bola parada muito forte, mas estrategicamente, eu sendo bem sincera com vocês, tenho um respeito enorme pelo Sanches, mas não o vejo como titular. Mas pode ser, dependendo da situação, importante para a gente. Quem sabe com uma pré-temporada, melhorando a parte física e também o Carille entendendo como utilizar o Sanches, ele de uma certa forma possa ser mais útil do que foi em 2021. Outro jogador que teve um problema parecido com o do Sanches, só que diferente do Sanches, eu o enxergo como titular absoluto do meio-campo, é o Sandri. É um jogador que eu sempre falo que é o meio-campista completo, né? Ele consegue ajudar nos desarmes, tem desarmes precisos, é um jogador que também, se necessário, consegue auxiliar ali no ataque. E o Sandri ficou fora, né? A maioria dos jogos do Santos, só participou da reta final, alguns minutos, né? Mas é um jogador que eu coloco as minhas fichas assim. Você me perguntar, Nájila, qual que é o melhor reforço do Santos para 2022? Contando com contratação, quem já está no elenco, eu falo que será o Sandri. O Sandro é um jogador que eu confio bastante e acho que o meio-campo do Santos, com ele fisicamente melhor, né, do que foi nessa reta final de Brasileiro, onde ele até fez jogos interessantes, pode ajudar bastante, né? Ao lado do Zanocelo, ao lado do Pirani ou alguma outra contratação, né, que venha para esse meio-campo do Santos, acho que pode dar liga e pode ser interessante. E fechando a lista aí dos jogadores que eu separei para discutir aqui com vocês, o Juan. E por que eu coloquei o Juan? Principalmente pensando na questão de centroavante, e meio que vai de encontro a uma questão do Léo Batistão. Por quê? Hoje o Santos tem vaga, né, aberta aí para centroavante, porque acabou perdendo o Raniel que foi para o Vasco, contrato de empréstimo até o final do ano. Não tem mais o Tardelli. O Santos tentou o Bigode, não conseguiu. Bruno Marques provavelmente, né, não deve ficar no Santos. O empresário está buscando um novo clube na Europa. E tem a questão do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, será que fica? Será que não fica? Aí, pensando que não teremos o Marcos Leonardo, é só o Léo Batistão. Então, o Juan, que é jogador da Copinha, né? Tá disputando a Copinha pelo Santos, fez gol contra o Operário na estreia, pode ser um jogador que seja promovido ao elenco principal do Santos e possa ajudar o Santos de alguma forma como reserva, tá? Não vejo o Juan ainda como titular. Imagino que o Batistão ainda estaria na frente, até pela questão de hierarquia e coisa e tal, né? Começaria como reserva. Mas eu acho que é um nome que é para a gente pensar, né? Principalmente o Carille, obviamente, né? Eu não sou treinadora do Santos, mas o Carille pensar em subir o Juan para ser uma opção ali no banco de reservas. Por exemplo, comparando Juan com Raniel, é um jogador que entrega muito mais. É um jogador mais técnico, é um jogador que também tem uma estatura, né, melhor que a do Raniel, então tem a questão de bola aérea e coisa e tal, tem um chute muito bom, né? Então pode ser um jogador interessante para ser reserva inicialmente. Então, esses são os jogadores que eu elenco aqui do time do Santos que podem ser mais aproveitados e, obviamente, né, Marinho,
Sanches e Batistão. Esses três eu coloco na conta a questão da pré-temporada, que pode ser crucial para o desenvolvimento ou não desses jogadores na próxima temporada. E, obviamente, o Marinho também tem a questão de ficar ou não no Santos Futebol Clube. Mas eu quero saber a sua opinião. Então me conta aqui nos comentários quais desses jogadores que eu falei, ou algum jogador que eu acabei esquecendo, que você acha que pode ajudar o Santos nessa temporada de 2022. E mais uma vez, pedindo o seu like para você fortalecer aqui a gente. É sempre importante você deixar o seu like, que ajuda o YouTube a mandar esse vídeo para mais torcedores santistas, tá bom? Um grande beijo para você e a gente